Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor a todos vocês. Passando aqui em Nivaldo Abreu mais uma vez para deixar mais uma pequena mensagem. E hoje eu queria falar sobre uma frase que me incomoda muito, né? Já não é de hoje que eu falo sobre essa frase, que é só dessa vez e não tem nada a ver, né? Ou não tem nada a ver e é só dessa vez como queira. E depois eu vou explicar para você no decorrer dessa live por que eu falo isso. Antes, porém, eu queria pedir para você mais uma vez, né, encarecidamente, para que você me ajude levando esse vídeo para frente, né? Por que isso? Hoje eu estava ainda vendo uma fala da minha neta. Minha neta está lá, está fora, ela não está aí, ela está fazendo missão. E ela dizia, ela, né, nos dizia que como está cheio os campos de pessoas ouvindo, querendo ouvir a palavra de Deus, com sede de Deus, né? Mas na realidade está faltando obreiro, está faltando ceifeiros, né? E aí você vai dizer assim para mim, poxa, mas como com tantas igrejas, né, que tem por aí, com tanto trabalho está sendo feito aí, queridos, tem muita gente pregando, mas quando eu falo em pregação, eu falo em pregar o evangelho, eu falo em falar da salvação. Tem muita gente pregando prosperidade, pregando como se Jesus tivesse um brechó, que pudesse oferecer a você um carro, uma casa, isso e aquilo. Isso não é evangelho. Eu falava recentemente com o pastor Tom e ele me dizia da preocupação dele sempre em levar o plano de salvação para as pessoas. Porque tem pessoas que passam na nossa vida uma única vez, cara, e é a oportunidade que você tem. Você pode orar para uma pessoa e ficar doente, curada? Pode. Pode fazer esse milagre? Claro que pode. Mas agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você também não pode curar essa pessoa e mandá-la curada para o inferno, por quê? Porque você não apresentou o plano de salvação para ela, que é o principal. É o principal, é o plano de salvação. E quando eu falo em não conhecer a palavra, que muita gente conhece, né, um Jesus promocional, que é um Jesus que só cura enfermidade, é um Jesus que vai te dar um carro, que vai te dar uma casa, que vai te dar um apartamento, que vai te dar uma série de coisas. Mas e a salvação? Como é que fica? O que você vai fazer com tudo isso se você não tiver a salvação? Então é sobre isso que eu queria falar com você hoje à tarde. E você pode me ajudar. Você pode me ajudar fazendo esse trabalhinho aqui, ó, um trabalhinho de formiga, querido. Passe isso aqui para alguém. Se inscreva no canal, né? Deixe lá o seu joinha, compartilhe, né? Participe, deixe a sua opinião. Se você é favorável ou não, sabe o que é que me incomoda, querido? Vou te ser sincero. Eu tenho visto tantos vídeos que estão sendo usados, piadas com o evangelho, e aí quando você olha embaixo ali, você vê a quantidade de pessoas seguindo. E aí você vai ver uma outra coisa que normalmente as pessoas dizem assim, Nivaldo, às vezes eu não vejo porque o vídeo é muito longo. Mas eu tenho visto vídeos longos aí que estão tendo compartilhamentos enormes, piadas com Cristo, piadas com o Evangelho, né? E as pessoas estão seguindo, né? Aí tem uns vídeos aí agora que vem, o cara fala, ele só quer saber mais, clique no mais. E as pessoas vão lá e clicam no mais. Aí é mais 20, 30 minutos e as pessoas vão até o final. Até o final. Mas e tem vídeos que as pessoas colocam e a única coisa que elas dizem assim, deixa o seu amém, só um amém. Mas nem isso as pessoas estão fazendo. Mas o que me impressiona é que são pessoas cristãs. Eu tenho recebido aqui na rádio alguns comentários, alguns testemunhos de pessoas e queridos, acredite ou não, a maioria não são cristãos. Pessoas que param para agradecer para a palavra. Às vezes a pastora Dora prega, alguém deixa um recado, o pastor Fabrício é a mesma coisa, que são pessoas que não são de igreja, não são cristãos, mas que são pessoas sedentas, que estão gratas, com o coração grato por essa palavra, por a gente se importar com elas. Eu queria que você fizesse parte dessa equipe, não custa nada. Vai lá, se inscreva, passe para um amigo. Agora, tem pessoas que não passam, sabe por quê? Porque tem vergonha de propagar o nome de Jesus. Só deixa eu falar uma coisa para você, queridos. Ai daqueles que tiver vergonha de Jesus aqui, porque ele vai ter vergonha de nós diante do Pai. Isso é palavra dele, não é minha, tá bom? Mas vamos lá então, eu vou esperar que vou contar com você que você faça isso. Você pode me ajudar, eu já falei para você de várias maneiras. Uma delas é compartilhando, que é muito, mas muito importante para mim, que o ideal para mim aqui é alcançar vidas. Quanto mais pessoas ouvirem a palavra, para mim melhor. Orando por mim, orando pelo projeto da Resgate, por mim, por aqueles que trabalham, os pastores, evangelistas, minha esposa, que tem trabalhado comigo aqui, e nos ajudando com esse Pix que está embaixo aí, né, que eu quase nem falo dele para você, porque isso não é para mim, isso é para manter despesas, né, e mesmo assim
às vezes nem chega, não consegue, porque isso aqui dá gasto, mas a alegria de fazer é muito maior, né? Então, é isso que eu estou pedindo para você. Mas vamos ao que interessa então. É só dessa vez e não tem nada a ver, ok? Vamos lá. Eu tenho visto muitas pessoas se afundando em problemas e esses problemas começaram com essa simples palavra: não tem nada a ver e é só dessa vez. Podemos abordar aqui, queridos, questões relacionadas à moralidade, influência das más companhias e como decisões aparentemente pequenas podem ter consequências espirituais significativas. E eu quero seguir aqui uma estrutura com referências bíblicas para que você possa usar, né? Eu não gosto de fazer nada aqui, trazer textos aqui que não tenha como referência a Bíblia. A Bíblia tem tudo a ver, essa é a minha referência. E essa é uma frase usada para justificar, querido, comportamentos que, em primeira análise, né, você olha assim, parecem inofensivos, mas só parecem, mas que podem nos afastar dos princípios cristãos. E, como eu disse para você que eu quero trazer referência, a primeira referência que eu quero trazer aqui é 1 Coríntios 10, 23, um texto bastante conhecido, bastante mesmo, que diz assim: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ou seja, se você vai fazer alguma coisa que não edifica o Senhor, não faça. Não faça. Se não traz edificação para o Senhor, se você vê que é algo que não agrada ao Senhor, por que você vai fazer? Isso é caminho de morte. Isso é caminho de morte. Lá em Efésios 5, 15, 17, vai dizer assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. Nécios aqui que ele é um tolo, tá? E os dias são maus. Por que os dias são maus? Porque hoje nós estamos cercados, para todo lado que você olha, você tem influência, você é influenciado. Nós vivemos uma geração hoje que é 24 horas sendo influenciada. E aí, querido, eu tenho que tomar muito cuidado. Quem está me influenciando? Quem é o meu influenciador? Se a minha influência não for a palavra do Senhor, se a minha influência não for os ensinamentos do Senhor, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Nessa frase não tem nada a ver e ela pode nos levar a comprometer os nossos valores, né? Ela pode levar-nos situações onde pequenas concessões, vamos dizer assim, pode se transformar em grandes problemas espirituais, porque são nas pequenas concessões, nas pequenas coisas que acontecem, né? E eu quero contar aqui para ti, certa vez eu ainda molequinho, lá em Florianópolis, eu me lembro que eu com uma dor de dente, e a minha mãe na janela conversando com a vizinha, falando, explicando para ela da minha dor de dente, e eu ouvi quando ela disse: olha, fumaça de cigarro é bom, tu não fuma? Dá um cigarro para ele. Eu fiquei todo eufórico com aquilo, quase nem senti mais a dor de dente, só que a minha mãe não queria dar, e eu fui para cima da minha mãe, convencê-la, dizendo: mãe, não tem nada a ver, eu estou morrendo de dor de dente, me ajuda, você não tem pena, tal, porque isso não tem nada a ver, só agora, tal. E ela acabou, por amor, cedendo. E esse só agora levou mais de 40 anos para mim me livrar desse só agora, de uma maneira inofensiva. Eu tenho certeza que a minha mãe não queria aquilo, mas essa frase, na mão do inimigo, ela tem um potencial muito grande. Porque ele vai sempre chegar em você em pequenas coisas, pequenos detalhes. E quero te chamar a atenção o seguinte: quando alguém está dizendo para você não tem nada a ver, é só dessa vez, lembre, pare para pensar. Se essa pessoa está dizendo para você é só dessa vez e não tem nada a ver, é porque provavelmente ela está te respondendo à sua negativa. Porque ela está dizendo para você, você não quis, ela está dizendo: cara, não tem nada a ver, só dessa vez. Então é bem provável que você já recebeu uma proposta e que você disse não. E se você disse não, esse não veio do Senhor. E aí a pessoa está dizendo, então vai lá replicar: não tem nada a ver, é só dessa vez. E ela vai tentando minar você até que ela consegue então o seu sim, né? E você mesmo contra a vontade você acaba cedendo porque você está sendo influenciado, né? Então você acaba cedendo.
E aí, queridos, né, quando você cede, o desastre já foi feito, né? O primeiro desastre é quando você abre a boca para ceder, né? É, aborde como a ideia de ceder, né? Eu quero abordar você como essa ideia de ceder, de dizer só dessa vez, pode criar um padrão de comportamento, querido, que vai nos afastar do caminho de Deus e aquilo vai virar uma rotina na nossa vida. Vai virar uma rotina, né? Porque você pode dizer assim, mas algo tão insignificante. Querido, o diabo vai usar exatamente essas coisas insignificativas para derrubar você. Porque são nas pequenas coisas. Pequenas coisas já derrubaram grandes homens. Eu vou te dar um exemplo aqui, por exemplo. Eu moro na cidade portuária e eu vejo aqui aqueles navios enormes. Mas o que, se você parar para pensar, você olha para aquele navio e você olha para o leme, que em relação ao navio é praticamente nada. Mas é exatamente aquele leme que conduz aquele navio para um lado e para o outro. É aquele leme que dá a direção, que pode fazer com que ele chegue ao destino correto ou que pode fazer com que ele bata numa rocha ou coisa parecida. É aquele leme, aquela coisa minúscula que está ali. Assim são os detalhes da nossa vida, as pequenas coisas que você acha que não tem importância, que alguém pode dizer para você, não tem nada a ver, é só dessa vez. E queridos, e o problema é que isso tá sendo muito recorrente na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho. Pare para pensar, olhe em sua volta e veja quantas vezes esse não tem nada a ver e esse é só dessa vez já influenciaram você, já tiraram você da presença de Deus, já criaram situações difíceis na sua casa. Imagina você, por exemplo, você está na sala da sua casa, pai e mãe, sentado com os seus filhos, e de repente começa a passar uma cena que você, não diga para mim que não, porque você tem consciência, você é adulto, e você tem consciência de que aquilo ali não é bom para os seus filhos. Mas como você quer ver, você diz, não tem nada a ver, é só dessa vez. Você não sabe o mal que você está causando para a sua família e para os seus filhos, né? Porque é só dessa vez. Eu vejo, por exemplo, crianças pequenininhas, bonitas, lindas, maravilhosas, fazendo algumas coisas erradas, mas que parecem ser tão bonitinho, tão engraçadinho, é só agora, depois ela vai esquecer isso, não vai. Ela está formando ali a cabeça dela. Então esse só essa vez, só dessa vez, é uma palavra extremamente perigosa. O Senhor não vai dizer para ti, olha, vem para mim só dessa vez. O Senhor não vai dizer para você, olha, eu vou te curar só dessa vez, eu vou te amar só dessa vez. Não, o Senhor não oferece nada só dessa vez. O Senhor é claro, o Senhor diz sim, sim, não, não. Toda vez que alguém precisa justificar com você e dizer, é só dessa vez, você deve se perguntar, pai, por que eu não posso fazer uma segunda vez? Então, porque não é bom. Então, porque não é bom. Então, fuja disso. Fuja dessa palavra. Você jovem, por exemplo, né? Se você chegar hoje na faculdade, você vai ver uma série de jovens que chegaram lá, aí eles querem fazer parte das tribos, né? E não conseguem porque elas não têm os mesmos padrões. Então ela vai conversando aos pouquinhos, um vem, conversa, outro vem, conversa, e você vai seguindo, você vai cedendo, e daqui a pouco você acaba cedendo e se moldando a esses padrões. E aí você é mais um daquela tribo que vai ficar lá sem nenhuma identidade, porque nenhum deles tem identidade, porque todos eles cederam por é só dessa vez e não tem nada a ver. Todos eles perderam a sua identidade e hoje eles são a tribo do é só dessa vez e não tem nada a ver, e por isso eles nunca chegam a lugar nenhum. Porque o só dessa vez não tem nada a ver, não vai te levar a lugar nenhum, a não ser numa falta de propósito, a não ser numa falta de direção, porque é só dessa vez, não tem nada a ver e tem tudo a ver. Isso vai te levar sim para a destruição. Queridos, que Deus te abençoe, que você possa tomar posse dessa palavra. Vigia, cuidado com essa palavra, não tem nada a ver. E isso, queridos, tem acontecido, pode ficar certo disso. É em casa, é no trabalho e até mesmo nas igrejas, porque as influências estão chegando, Eu ainda hoje pregava que você não precisa mais ir para o mundo, porque o mundo está aos pouquinhos entrando na igreja, num ambiente que era só nosso, que era só de Deus. Hoje ele está entrando de uma maneira muito violenta e muito errada e está trazendo grandes prejuízos, porque alguém em certo momento relativizou o pecado e disse, não, isso é só dessa vez e não tem nada a ver, e tem tudo a ver. Cuidado. Que Deus te abençoe e fique com Deus. Amém?